Maria. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Filhos bem-amados, partilhemos juntos, primeiramente, um instante de comunhão e de teofania, na paz do coração. Silêncio. Que o manto azul da graça recubra vossos ombros. Minha intervenção faz sequência de Uriel. Ele com efeito vos incitou a manter-vos no coração, em um período preciso. Não se trata de um encontro conosco, mas de um encontro com vocês mesmos. Entre o equinócio de outono, primavera no hemisfério sul, e a data da festa dos arcanjos, estão com efeito reunidas um certo número de condições, no nível celeste e terrestre, que vão ver se produzir um afluxo importante de radiações vindas do céu e vindas da terra, que vossos diversos instrumentos de medida poderão estimar em seu justo valor e que vosso coração, sobretudo, estimará, no interior de vocês. Com efeito, durante esse lapso de tempo, vocês constatarão para muitos entre vocês um mecanismo que poderão chamar expansão ou alargamento de vossa consciência, mas isso será sobretudo a ocasião, se eu posso dizer, de viver o coração de maneira mais natural que seja, de ter um vislumbre, ou a totalidade para alguns, do que a eternidade, mesmo nessa carne e nessa consciência ordinária, limitada, onde você se mantém ainda. A intensidade, de fato, da tripla radiação, da fonte, a radiação ultravioleta do Sol, e a radiação do Espírito Santo de Sírius, será aumentada de maneira importante. Em reação e em ressonância, certamente, o núcleo cristalino da Terra exercerá um impulso de luz importante. Como vos disse o arcanjo Uriel, qualquer que seja a data de meu apelo, que ninguém conhece, esse evento efetivamente terá lugar. É uma sucessão, de fato, de radiações, de impulsos, chamado-vos todos, cada um de vocês, a se reencontrarem no coração antes do que em qualquer outra coisa. A qualidade da consciência, nesses dias, assim como a qualidade das radiações das quais acabei de falar, será suficientemente importante para permitir a muitos entre vocês, nós esperamos e nós o desejamos ardentemente, descobrir a verdade do coração, não na cabeça, não nas ideias, mas sim a vivência íntima de vosso face a face entre o efêmero e o eterno. Como vos estipulou o arcanjo Uriel, não é necessário utilizar qualquer protocolo ou qualquer ritual que seja, mas sim estar presente a vocês mesmos em toda inocência, em toda espontaneidade, e estarem talvez vigilantes, ou se vocês preferem observadores, do que se desenrolará em vocês. O auge desse processo, certamente, será atingido no dia da festa dos arcanjos, mas para cada um de vocês, esse auge, de maneira individual, poderá se produzir apressadamente, não importa qual dia entre o equinócio e a festa dos arcanjos. Isso se reproduzirá, não uma única vez mas numerosas vezes e eu não posso ainda especificar mais do que isso. Esperem ser chamados por vossa luz, chamados por vosso coração, para viver algo que talvez vocês já viveram ou que talvez vocês jamais viveram mas que, em um caso como no outro, virá iluminar, se posso dizer, do interior, além de vossa cabeça e de vosso mental, de vossa pessoa, vos fará levantar talvez, mais ou menos completamente, os últimos véus da separação. Não haverá melhor prova, se posso dizer, da realidade e da verdade do coração até meu apelo. Eu sei pertinentemente que o comandante, quando de sua intervenção no final de agosto, que ele teve a honra de fazer no meu lugar, vos estipulou que não havia mais graças de até meu apelo. O desenrolar do cenário da Terra nos permite esta oportunidade. Lembrem-se que a questão de vos ligar a vocês mesmos, a vossa eternidade, e como isso foi dito tanto pela fonte como pelo arcanjo Uriel, de acolher o que vai se apresentar.
Ainda uma vez, vocês não têm necessidade de vos preparar porque não há encontro formal, há simplesmente momentos, no decorrer de vossos dias e de vossas noites, que serão com toda evidência diferentes. Eu não posso vos explicar o desenrolar disso porque para cada um de vocês, é claro, o que se produzirá interiormente será profundamente diferente, mas a finalidade é exatamente a mesma. De algum modo, impulsionar em vocês vossa capacidade de deixar emergir o coração, a verdade e a beleza, mesmo em meio a este mundo. Vocês poderão constatar por vocês mesmos, aliás, como eu disse, as modificações acontecendo sobre a Terra como no nível do Sol de maneira muito fácil, me parece hoje, mas o mais importante não está aí. O mais importante não são mesmo esses elementos talvez inesperados ou vos assegurando no já vivido, mas bem mais os resultados e os frutos que serão obtidos e que aparecerão claramente nos dias em que vocês o viverão, e certamente em seguida. Trata-se, de fato, de manifestar o amor, incondicionado e incondicional, de maneira mais ampla, mais perceptível e mais visível. Não estejam surpresos, qualquer que seja o desenrolar do que se produz para cada um de vocês, que, eu repito, será diferente para cada um mas cuja finalidade é a mesma. Permitir-vos manterem-se ainda mais perto nesse vigiem e orem, que não é nada mais do que estar em acordo com a eternidade de vosso coração, de vossa presença, e do amor. Silêncio. Isso será suficientemente perceptível, mesmo se não é compreensível, para observar, no decorrer da experiência, no decorrer desses impulsos, a modificação do que foi chamado vosso ponto de vista ou o posicionamento de vossa consciência, conduzindo-vos para alguns a descobrir o observador ou a testemunha, para outros descobrir o que se tem a montante da consciência, para outros enfim, um sentimento de leveza, uma lufada de amor. Em outros casos, uma mudança que não pode ser especificada mais do que isso, mas que vos tornará de qualquer maneira mais atentos ao que se desenrola na eternidade do que o nível que vocês tocaram, se posso dizer, ou vivenciaram, até o presente. Onde quer que vocês estejam sobre esta terra, que vocês estejam ocupados, que vocês estejam disponíveis, que vocês estejam prestes a dormir, isso não fará diferença. É por isso que não há necessidade de preparação, que não há necessidade não mais de vos reunir, mas de pensarem em estar atentos, sem nada pedir, sem nada esperar, somente essa vigilância que permite estar atento e vigilante sobre o que se produz. Que vocês chamem isso energia, vibração, consciência, corpo, desenrolar de vossa vida, pouco importa. O importante, ainda uma vez, não é a experiência que vocês vão viver ou a soma das experiências que vão ser vividas durante esse lapso de tempo, que culminará certamente no 29 de setembro, mas bem mais provar a vocês mesmos, o que quer que vocês tenham vivido até o presente, uma verdade bem mais assegurada e bem mais imutável em vossa vivência. Não é necessário, nesses face a face íntimos entre vossa eternidade e vosso efêmero, de pedir nossa ajuda. Quer isso seja pelo canal mariano ou no interior de vosso coração, vocês devem estar sozinhos face a vocês mesmos, em vocês mesmos. Uriel, é claro, é de algum modo mestre de obra do que se desenrolará durante essa semana que, eu vos repito, será profundamente diferente para cada um. Portanto não é questão de vos dar as grandes linhas, mas eu posso simplesmente vos dizer que depois, e muito rapidamente, vocês constatarão, se posso dizer, as diferenças sucessivas que sobrevirão. O que se pode dizer simplesmente, é que os resultados atingidos, não da experiência mas em seguida, nos dias que seguirão, é uma maior facilidade para estar em paz, uma maior facilidade para serem espontâneos, uma maior facilidade para se abandonarem à verdade.
De onde quer que vocês tenham partido antes dessa data, depois dessas datas vocês observarão que a alegria aumentará, quaisquer que sejam os eventos da Terra, qualquer que seja o momento de meu apelo, qualquer que seja a visibilidade dos sinais celestes. Uma oitava será verdadeiramente atravessada nessa revelação e nessa dissolução que vos foi efetivamente apresentada antes de acontecer, embora nós não conhecemos a data, no último trimestre de vosso ano de 2017. Atenção de não criar uma certeza, pois, como vocês o sabem, a cada vez nós nos adaptamos, vocês como nós, às circunstâncias que nós encontramos. Mas todavia, é bem a primeira vez que nos parece que o conjunto das condições prévias estão reunidas a fim de permitir essa espécie de salto de consciência. Isso não tem, a priori, nada a ver com o meu apelo, que acontecerá talvez durante este período ou bem mais tarde, neste ano. Isso não tem nenhuma importância. Isso não tem nenhuma importância porque, como o comandante vos disse, não serve para nada buscar uma data porque a data já chegou. Ela está em vocês, em vosso coração. Ela não é marcável em um calendário, mas é o apelo da luz como jamais isso se produziu, de maneira muito mais sensível mesmo, e para um maior número, do que o que pôde se produzir durante todos esses anos, que isso seja desde a primeira descida do Espírito Santo em 1984, ou ainda as núpcias celestes em 2009, ou as etapas seguintes. Não há urgência por isso, há somente, como vocês o sabem, de entrar em vocês. Continuar vossa vida no que ela vos pede para fazer, e ao mesmo tempo entrar em vocês, quer dizer estarem vigilantes, atentos ao que se produzirá. A expressão do que se produzirá, eu vos disse, é extremamente variável, mas todavia, além da experiência e do que vos será dado a viver, o importante se situa justamente depois. As grandes mudanças sobrevirão no interior de vocês, em vossa maneira de funcionar, de ver as coisas, de maneira ainda mais intensa. Mesmo se isso foi intenso para vocês, isso será ainda mais intenso. Se isso jamais existiu ainda para vocês, vocês o descobrirão então. Oh, certamente, vocês o sabem, vocês não podem ser concernidos de maneira coletiva e total, mas o número de meus filhos que serão tocados pela graça aumentará de maneira muito sensível, permitindo de algum modo abrandar os eventos exteriores. Como nós vos tínhamos anunciado e como vocês o veem, os cavaleiros estão em operação de maneira mais e mais formal e evidente por toda parte sobre este mundo, mas como vocês o veem efetivamente, não é o conjunto da coletividade humana da Terra que é tocada no momento, mas todavia isso é suficiente para abalar, eu diria, as falsas certezas do efêmero, pedindo-vos não para refletir, mas de algum modo apreender-se, não de temor mas de alegria. Frequentemente vos foi dito que quanto mais vosso coração fosse aberto, mais vocês viveriam vossa eternidade, mais vocês estariam na alegria. Qualquer que seja a natureza dos eventos, dolorosos para o ego, que se produzirão em vossa vida como no exterior de vossa vida, na escala do planeta desta vez. Assegurem-se, não haverá nada de árduo, haverá certamente as imensas alegrias de descobrir um pouco mais, se isso já não foi feito, o que vocês são em verdade, além de toda a busca, de toda a intenção, de toda a vontade, e de todo o desejo. É por isso que a palavra acolhimento foi empregada. Acolham, em verdade, em unidade. Não busquem compreender, agarrar, se apropriar do que se desenrolará em vossa vida, no interior de vocês, mas simplesmente estejam atentos a fim de que vossa consciência seja levada, se posso dizer, nas experiências, únicas ou múltiplas, que vocês viverão durante essa semana. O que quer que vos chegue em um plano exterior e visível, quer isso esteja ligado ao vosso ambiente, ao vosso país, aos elementos, isso não terá mais nenhuma importância devido ao que se viverá para muitos entre vocês em vossa intimidade, em vossa consciência.
Isso vos levará a fazer a distinção entre o que está prestes a se desenrolar no plano do efêmero, e que torna-se cada vez mais coletivo, e o que está a caminho de se viver no interior de vocês, em vossa intimidade. Tudo isso vos foi largamente explicitado e evocado. Não há nada a acreditar, vos é suficiente simplesmente serem objetivos e verdadeiros no que vos concerne no interior de vocês em vossa intimidade, e também no que é observável na tela do mundo concernente não à loucura humana, mas bem mais ao desdobramento dos elementos, e não mais à chegada da luz que já está aí em quantidade, em profusão, mas eu diria no desdobramento do éter, remetendo-vos ao que foi evocado há muitos anos por Sri Aurobindo concernente à fusão dos éteres, quer dizer a instalação, em meio aos 4 elementos, do 5º elemento, ou seja o éter que, eu vos lembro, está ligado à porta er, mas também e sobretudo ao ponto er de vossa cabeça, que está ligado à fonte de cristal, ao Vajra, à eternidade, à vossa supraconsciência, à joia. No mais vocês estarão, não prontos mas atentos, se posso dizer, ou vigilantes, no mais vocês terão a chance e a oportunidade de observar esse fenômeno que acabei de descrever. É efetivamente além das radiações vindas do cosmos e da Terra, do núcleo cristalino, que os elementos vão se ajustar, se modificar. Isso concerne tanto a Terra, como a água, como ao fogo, como ao ar. Vocês não estão sem ignorar, o que quer que digam os céticos e aqueles que estão na negação, o crescimento das modificações ligadas aos elementos e aos cavaleiros acontecendo por toda parte, quer isso seja pela água, o gelo, quer isso seja pelos vulcões, quer isso seja pelos ventos, quer isso seja pela própria terra. Assim, portanto, vocês constatarão um duplo movimento. Qualquer que seja o tipo de evento de vossa região, ou do globo inteiro, é sobretudo o paradoxo aparente entre essa alegria que aumenta e esses eventos que podem ser considerados, segundo o ponto de vista efêmero, como algo totalmente anormal. Não esqueçam que vocês entram em cheio na última etapa do Apocalipse. Como vos disse o comandante e como outros intervenientes vos disseram desde o início deste ano, o conjunto das profecias de todos os tempos, onde se volta vosso olhar e vossa leitura, vos anunciam exatamente os mesmos eventos, mas simplesmente, vocês o sabem, a finalidade não é absolutamente a mesma para cada um entre vocês, respeitando assim vossa liberdade de escolha, vossa liberdade de luz e vossa liberdade de consciência. Isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio ou qualquer retribuição, pelo contrário, isso vos foi dito, isso é vosso direito, essa é vossa herança, essa é vossa natureza e vossa essência. Então vejam, não se trata somente de vigiar e orar esperando alguma coisa, mas simplesmente viver o que vocês têm a viver, talvez com mais acuidade e mais atenção, mais observação. Esse não é um grande esforço, tanto mais que vocês poderão, o mais frequentemente, durante essa semana, detectar por antecipação o que se produz no nível das radiações emitidas pela Terra, como aquelas emitidas pelo Sol, ou pelos ventos solares e as radiações cósmicas. Silêncio. Meu manto azul da graça se depositará em vocês. Ele é também vosso manto azul da graça, ele não é minha propriedade, ele é para cada um de meus filhos, onde quer que eles estejam, o que quer que eles vivam. Eu queria talvez esclarecer porque eu sempre me nomeio Rainha dos céus e da terra. Muito simplesmente porque quando da primeira exteriorização de consciência desde a fonte, o comandante vos falou de uma anomalia primária com um déficit do feminino sagrado. Encontra-se que eu era uma das primeiras consciências a ter podido retificar imediatamente essa anomalia primária, eu levo o traço disso em mim, o que permitiu, à medida de éons e éons, e de ciclos e ciclos, fazer cessar essa anomalia primária.
Nesse sentido, eu sou rainha dos céus e da terra, mas não vejam aí qualquer superioridade, mas bem mais uma dedicação sem falha, como toda mãe sobre esta terra, ao que ela carregou em seu seio. Então eu não posso vos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, como meu filho, mas sou todavia a Mãe Eterna que perdoa tudo e que acolhe tudo, pois vocês são todos a carne de minha carne, nesse mundo, e no céu, vocês são também de algum modo meus filhos. Mas não vejam aí uma filiação qualquer, não vejam aí uma superioridade, em qualquer nível que seja, bem ao contrário, e Teresa ou Gema vos exprimiram suficientemente durante esses anos, pois é aquele que é o mais pequeno entre vocês, aqui sobre esta terra, que é o maior no céu. Vocês não podem ser uma referência neste mundo e ser uma referência no céu. Olhem a vida de Teresa, olhem a vida de Gema, olhem minha vida quando eu acolhi o Cristo. Essa vida era insignificante, ela estava no segredo e na intimidade de meu coração. Eu não estava em representação, eu não buscava poder, alguma ascensão, alguma liderança, mas todavia, a verdade de minha encarnação vem diretamente dessa anomalia primária. Eu vos dei, há pouco tempo, uma prece particular. Essa prece pode vos apoiar, não durante o período em que vocês devem estar atentos, mas antes ou depois, porque ela vos ligará à minha presença de maneira mais evidente e mais agradável ainda, dando-vos a descobrir talvez, além de qualquer papel histórico, minha posição e a verdade do que minhas irmãs e eu, não as estrelas mas mães geneticistas, permitiram, bem antes do confinamento da Terra, no nível dos jogos da consciência livre. Esses jogos da consciência livre estavam marcados pela inocência, pelo fervor do coração, onde nada podia ser sofrimento, onde nada podia ser limitado, qualquer que seja a dimensão. Então certamente, eu não faço e não tiro nenhuma vantagem, a não ser uma imensa responsabilidade em relação a cada um dos meus filhos, quer ele me reconheça ou não. Lembrem-se de que uma mãe protege seu filho, mas em um dado momento ela lhe restitui de algum modo sua liberdade, porque o filho torna-se adulto. Vocês, eu vos peço para tornarem-se como crianças a fim de tornarem-se adultos em eternidade, quer dizer autônomos e livres. Aí está a minha responsabilidade que eu assumo desde tempos imemoriais, antes mesmo de ser Maria sobre esta terra, bem antes. Hoje eu me permito ser muito mais íntima com vocês porque eu estou em vocês, porque vocês são a carne de minha carne, quer vocês o queiram ou não, e uma vez que nossa proximidade agora é tal que essa familiaridade é cada vez mais evidente para cada um de vocês, quer isso seja de maneira intuitiva, sem ter vivido, ou então talvez porque vocês o vivenciaram no nível do coração. Isso não faz diferença. Eu não reivindico nada mais para cada um de meus filhos do que sua liberdade e sua autonomia, do que a restituição à sua beleza e a essa verdade. Aí está, no que concerne a algumas precisões que, talvez, vos satisfarão mais, mas que, em todo caso para mim, era essencial vos dar agora. Não busquem me representar, qualquer que seja a forma que eu tome me apresentando a vocês, se vocês têm a oportunidade, além da percepção de minha presença e de meu coração, de me ver de uma maneira ou de outra. Não me fixem em uma forma, mesmo aquela histórica, mesmo se para vocês isso representa um apoio. E lembrem-se também que eu posso proteger cada um dos meus filhos, mas eu não posso extraí-lo, para lhe restituir sua liberdade. Há somente vocês quem pode fazê-lo. Graças às teofanias, quer elas tenham sido muito efêmeras ou permanentes para vocês, vocês cresceram em autonomia, vocês cresceram em liberdade. Quaisquer que sejam os desagrados de vosso corpo ou de vossa vida efêmera, isso cresceu mesmo assim em vocês, fazendo nascer não a espera, não a esperança, mas fazendo nascer a verdade. Silêncio. Cada um de vocês, à vossa maneira, como isso foi dito, está no justo lugar.
mesmo se esse lugar vos parece desconfortável, mesmo se há ranger de dentes, as perturbações ou as grandes alegrias, isso não muda nada uma vez que a finalidade é exatamente a mesma para cada um. Tudo isso é apenas transitório e temporário, e está ligado apenas às melhores circunstâncias para cada um de vocês, estejam certos disso, para viver a liberdade. Mesmo se uma doença vos constrange, ou uma separação vos constrange, vão além da tristeza do momento, do sofrimento do momento, e vocês verão então que não podia haver melhor elemento para serem livres e autônomos, para crescer, uma vez que no céu, eu vos disse, estarei sempre ali também, mas vocês serão autônomos e livres. Quer vocês sejam absolutos, quer vocês estejam sobre o vosso mundo de origem, qualquer que seja vosso caminho, se vocês decidem adotar uma rota, eu estarei sempre ali, em qualquer dimensão ou em qualquer mundo ou forma que seja, mas não mais da mesma maneira. Mas isso é para alguns momentos, não para imediatamente, mesmo se esses momentos estão muito próximos, e muito próximos de vocês como de nós. Certamente, as teofanias que vocês talvez vivenciaram permanecem atuais, mesmo se não há mais reunião uma vez que elas se tornaram cada vez mais espontâneas, com mais ou menos evidência segundo o que pode restar como véu em relação à descoberta de vosso coração eterno. Vosso corpo de existência está aí, o conjunto das estruturas ditas de transição, portas, estrelas, estão instaladas. Quer vocês as percebam ou não, não muda nada. Cada um entre vocês, doravante, recuperou, se posso dizer, seu corpo de existência, mesmo se não há nenhuma percepção disso nem nenhuma sensação. Portanto vocês o veem, tudo está pronto para vossa ressurreição. Ninguém conhece a data nem a hora, mas nós podemos simplesmente vos assegurar que isso é efetivo no plano concreto da matéria. Lembrem-se, nada a proteger, nada a salvar, nada a antecipar. O vigiem e orem pode ser substituído pela simples vigilância e a simples atenção do que se desenrola em vocês, a cada instante, em numerosas vezes, a partir do equinócio atingido. Como vos disse o comandante, muitos eventos felizes acontecerão entre o 1º de outubro e o 31 de dezembro deste ano de 2017. Como eu também vos disse, há fortes chances, nós não podemos falar senão em termos de chance, mesmo se é evidente que a finalidade está atualizada, quer dizer a ascensão da Terra e vossa liberação coletiva. Há apenas colocar em sintonia e em sincronicidade os eventos já chegados nos planos mais elevados com este plano mais denso da Terra, e isso, nós não controlamos o calendário, nós simplesmente controlamos o que vai se produzir no nível cósmico e no nível do núcleo cristalino da Terra que, eu vos lembro, o núcleo cristalino da Terra e Sol foram liberados de seu confinamento. Restava conduzir bem, durante todos esses anos, cujo número nos era desconhecido, desde 28 de outubro de 2011, para ancorar essa nova realidade, para manifestá-la, e isso não dependia nem de nós nem de vocês, nem mesmo da Terra, mas simplesmente do conjunto que vocês nomeiam sistema de controle do mental humano, linhas de predação, e sobretudo o inconsciente coletivo e seus últimos remanescentes que ainda vos mantinham prisioneiros, de algum modo, de uma forma aí da ilusão. E cada vez mais entre vocês, quaisquer que sejam suas projeções ou seus desejos, vivem essa intensidade de amor, mesmo se no momento o mental pode levá-los a construir, elaborar os cenários para um futuro que não existe, em meio a esta dimensão. Isso não tem nenhuma importância. O importante é viver o coração e não prever o que vai chegar, encontrar vossa eternidade e não fazer, elaborar planos sobre um desenrolar.
bem evidentemente o arcanjo Anael, há mais de um ano, assim como especificou o comandante dos anciãos, vos deu os elementos de marcadores cronológicos no desenrolar da ascensão da Terra, que, eu vos lembro, começou no início de março, que atravessou uma oitava no momento da instalação das teofanias, e que atravessará uma última oitava entre o equinócio de outono, primavera no hemisfério sul, e o 29 de setembro. Após essa data, vocês constatarão para muitos, qualquer que seja vossa vida, quaisquer que sejam vossas perdas, quaisquer que sejam vossos sofrimentos, qualquer que seja o estado de vosso corpo ou de vossa consciência ordinária, uma mudança, uma vez que a verdade do coração não poderá mais ser ocultada há muito tempo, mesmo para aqueles que estão na negação ou na raiva. Os eventos, interiores como exteriores, para muitos, não deixarão mais pairar nenhuma dúvida ou nenhuma interrogação sobre o que está em vias de se viver, quer dizer a ressurreição, o fim do sofrimento, a eternidade da alegria. Todo o resto vos parecerá se distanciar de vocês, mesmo se vocês se mantêm aí, sem que vocês possam fazer grande coisa a não ser acolher a alegria. É portanto um grande momento de liberação individual, como foi esse o caso no momento do nascimento da onda da vida, ou ainda quando da instalação do canal mariano, ou ainda a coroa ascensional do coração. O que está em operação, se isso vos interessa, é a conexão, não entre a cabeça e o coração, duravante, mas a fusão do Vajra, o corpo de eternidade, 13º corpo, com vosso coração, uma forma de alquimia na qual bem evidentemente os sinais e as percepções serão diferentes segundo vosso estado do momento, mas em todo caso, de onde decorrerá um alívio, uma alegria a nenhuma outra comparável. Mesmo se as teofanias vos foram dadas a viver de maneira importante, ainda uma vez, é uma outra oitava que se apresenta a vocês. Certamente vocês poderão constatar, em um primeiro tempo, para vocês como para os irmãos e irmãs que estão no entanto no mesmo estado e na mesma verdade, flutuações às vezes surpreendentes. Não se inquietem e não se alarmem, elas não durarão, isso serão apenas reajustes que talvez tomarão algumas horas ou alguns dias, mas que se dissiparão muito rápido. Silêncio. Após essa data, nós o sabemos, nós veremos cada vez mais meus filhos com o sorrir, portadores dessa alegria, sem que eles possam mesmo explicar, é a famosa alegria sem objeto. E isso está aberto, é claro, não unicamente para aqueles que viveram uma das coroas. Mesmo aqueles entre vocês que pensaram nada viver até o presente serão tocados de uma maneira ou de outra. Ainda uma vez, não serve para nada prevenir vossos próximos porque vocês arriscam não torná-los mais atentos, mas mais resistentes. Se vocês se deparam com minhas palavras escritas ou ouvidas, é que vocês são concernidos notadamente, mas sobretudo não cometam o erro de anunciar o que quer que seja quem quer que seja. Fiquem no que eu disse, e que aliás será dito por outras vozes além da minha, que não estão ligadas à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, mas às especificidades de alguns mundos que são livres e que pertencem no entanto à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, quer dizer que vocês constatarão que muitos médiuns, intermediários, desta vez, vos dirão a mesma coisa, mesmo se as palavras são diferentes. Mas o mais importante não é o anúncio, como eu disse, eu o repito, é o que se produzirá imediatamente depois em vocês, mesmo se as experiências podem ser muito fortes. Então eu vos peço de não prevenir aqueles que não foram prevenidos, isso não é vocês que decidem. Simplesmente estarão ao corrente, de maneira natural, aqueles que devem estar. E não são minhas palavras que vão colocá-los ao corrente, mas sua vivência. Não se coloquem em espera ou esperança.
Eu bem especifico também que muitos entre vocês, mesmo abertos, não terão necessariamente coisas espetaculares a viver, mas vocês constatarão todavia os efeitos depois, através de vosso comportamento, vossa energia, vosso olhar, vossa benevolência que será exprimida de maneira espontânea, sem nenhum querer, sem nenhuma decisão de vossa cabeça. Silêncio. Eu não vos escondo, não mais, que um certo número de elementos são difundidos, eu posso dizer, em exagero sobre a Terra, fazendo-vos acreditar, fazendo-vos aderir ideia que existe, neste período de tempo, um dia preciso correspondente a uma descrição. Ela também precisa, no Apocalipse de São João. Não estejam centrados nesse dia, uma vez que justamente é no decorrer desse dia que o jogo da sombra e da luz arrisca perturbar. É nesse sentido que nós, da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, decidimos operar entre o 22 e o 29, devido às circunstâncias cósmicas e terrestres, para limitar a influência dessa falsificação. Certamente, isso não quer dizer que não se passará nada, bem ao contrário, nessa data, mas que não é de fato o que vocês pensam. Mas será suficientemente breve de o viver, em alguns dias. Então é claro, o que eu vos disse hoje deve ser conhecido daqueles que me escutam, que me leem, de maneira rápida, assim como o que foi dito pelo arcanjo Uriel, a fim de que aqueles que devem se deparar com isso se deparem, e ainda uma vez, não façam pressão. Não imponham nada, respeitem a liberdade de cada um, é assim que vocês respeitam vossos irmãos e irmãs, meus filhos, uma vez que cada um deve viver o que lhe é próprio. Eu vos lembro, vocês não têm todos a mesma realidade, nem a mesma rota, nem o mesmo destino, e no entanto vocês participam de um processo coletivo que começou, como eu vos disse, no início do mês de março, que é a ascensão da Terra e a liberação da humanidade. Eu vos repito que nós jamais dissemos que a ascensão concerne ao conjunto da humanidade, mas à totalidade da Terra, sim. Aí está onde se encontra o disfarce, em relação a essa data situada no período que eu vos dei, mas que concerne apenas a um dia. Não se alarmem com nada, permaneçam na benevolência e acolhimento, na simplicidade, cuidem de vossas ocupações se há, mas talvez com mais clareza do que habitualmente, mais vigilância, não esperando ou temendo o que quer que seja, mas estando disponíveis. Silêncio. Durante essa semana, aliás, vocês certamente terão a oportunidade de ouvir ou de ler algumas intervenções realizadas por minhas irmãs estrelas, que completarão o que elas vos disseram em relação à sua vivência histórica, não sobre a preparação, mas o estado de vossa consciência nesse período. Estejam prontos para o inesperado e o imprevisto, estejam prontos para o desconhecido, estejam prontos sobretudo para a alegria, todo o resto apenas passa. Vos será permissível, em relação ao que disse o arcanjo Uriel e o que eu acabei de dizer, interrogar minhas irmãs estrelas que estarão dedicadas, a partir de amanhã, para vos explicar não o que vai se desenrolar, porque isso será profundamente diferente para cada um, mas o que será observável depois. E vocês verão, é questão apenas de alegria, de beleza, de verdade, contrastando certamente com o que todos nós vivemos neste mundo. A morte, a separação, as feridas, os sofrimentos, mas também as alegrias da vida. Silêncio. Não esqueçam que durante essa semana, ou desde agora, se vocês continuam as teofanias, vocês abrirão ainda mais as comportas de vosso coração, e da alegria, e da autonomia. Se vocês têm a oportunidade de senti-las e de vivê-las, não hesitem. Silêncio.
É também durante essa semana, devido às radiações solares e cósmicas, que o que foi preconizado por minha irmã Hildegard de Bingen para o verão poderá ser continuado durante esse período, vos facilitando de algum modo a integração de vossa consciência e das experiências que vocês terão a viver. A famosa água solarizada. De resto, vivam vossa vida normalmente, se possível sem vos deixar alterar ou perturbar por qualquer evento exterior que seja, concernente ao vosso ambiente próximo como em outros lugares sobre a Terra. É nesse período que a busca do reino dos céus no interior de vocês, que não é uma busca no sentido espiritual, será a mais convincente. Então, meus filhos, eu vos repito, tudo não é senão alegria, tudo não é senão felicidade. Quaisquer que sejam as aparências, elas apenas passam. Quaisquer que sejam os sofrimentos, eles apenas favorecem vossa luz. Sejam vocês mesmos, sejam humildes. Não falem ou não anunciem essa semana para aqueles que não estão prontos, isso não mudará nada. Se os irmãos e as irmãs devem ser informados, eles o serão, como eu vos disse, também por outras vozes além da minha. Respeitem a liberdade de cada um de viver o que há a viver, pois vocês não conhecem e vocês não sabem o que há por trás de todas as aparências, mesmo se vocês são liberados vivos. Silêncio. Além disso, vocês poderão constatar por vocês mesmos, o que quer que seja que vocês vivam em alguns momentos, durante essa semana, que isso é perfeitamente sincrônico com o que se desenrola em relação às radiações cósmicas, solares e terrestres, mas também com a atividade dos elementos. Não se alarmem pela loucura humana, ela passará. Não se alarmem com aqueles que estão na negação, na raiva, ou que estão sustentados em sua religião e na espera de um Messias ou de qualquer coisa. Eles o esperam no exterior. Não há nada a esperar no exterior deste mundo, há somente a vos reencontrar, e reencontrar a liberdade. Muitos de vocês que estão ainda muito apegados à vida em meio a este mundo, mesmo estando acordados e despertos, constatarão que seu apego é de fato apenas um medo da morte, porque não há comparação possível, mesmo para um desperto, entre uma vida harmoniosa e plena neste mundo, e a verdade da liberdade. Mesmo se vocês vivam coisas extraordinárias neste mundo, isso não representa nada em relação à verdade, mas deixem cada um viver o que há a viver, não interfiram pelas palavras, mas estejam simplesmente presentes, é assim que vocês ajudam melhor, isso vos foi dito, eu creio. Silêncio. Aí está, meus filhos, algumas palavras que eu queria vos dirigir. Eu não permanecerei mais muito tempo a me exprimir a fim de que a mensagem seja curta e não muito sobrecarregada. Alguns entre vocês, é claro, estarão curiosos de outros elementos. Eles serão dados por algumas das minhas irmãs estrelas, não se inquietem. Estejam vigilantes, observem, estejam leves, não recusem nada, não imponham nada a ninguém. Aceitar tudo que a vida vos propõe não quer dizer se submeter a uma doença ou a um sofrimento, mas quer dizer simplesmente, como isso foi explicado longamente, atravessar isso. É uma oportunidade para vocês verem que vocês não são quem sofre, que vocês não são quem se separa, que vocês não são os filhos, nem os pais, que tudo isso é apenas uma mascarada que não tem nenhum peso nem nenhuma substância em relação à eternidade. Com efeito, muitos eventos a viver de maneira individual durante essa semana colocarão, de algum modo, para muitos de vocês, as coisas com clareza, e o resultado será uma retificação profunda de vosso posicionamento de consciência. Vocês verão claro, tudo será mais preciso em vocês. Silêncio.
Se no entanto, o que me admiraria, nessa semana há necessidade de vos trazer outros elementos, eles vos serão prestados, mas é bem mais provável que eu intervenha, ou que o comandante dos anciãos intervenha uma semana após esse período, não antes, porque vocês devem estar sós. Quer vocês estejam cercados, quer vocês tenham descoberto que o conjunto dos mundos e de nossas presenças estão em vocês, vocês devem estar além de qualquer forma e de qualquer relação, a não ser a relação com vocês mesmos. Sejam espontâneos, sejam verdadeiros, eu vos amo. Quem quer que vocês sejam, o que quer que vocês desempenhem como papel sobre este mundo, lembrem-se que é apenas um jogo, certamente às vezes perverso, mas como a criança que brinca, mesmo se ela sofre em um jogo violento, ela esquece muito rápido. O que não é comparável, é claro, nas relações e traumatismos ligados, justamente, à família, mas nos jogos das crianças, às vezes, vocês o veem, uma certa forma de violência, às vezes de feridas, mas as crianças sabem muito bem que é apenas um jogo. Além disso, esses jogos não deixam nenhum traço na idade adulta, contrariamente ao que é afetivo, em relação aos adultos. Não esqueçam que são vocês que se tornam adultos tendo encontrado o caminho da infância, quer dizer autônomos e livres. Portanto, vocês têm também a mesma responsabilidade sobre o conjunto das crianças que não são as vossas. Respeitem seus jogos, mais do que nunca, as amem simplesmente, sem nada querer e sem nada desejar, isso basta amplamente. Aí estão as palavras que eu queria vos entregar. Eu não me demorarei, a fim de que o que eu disse seja rapidamente lido e rapidamente ouvido. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. No coração de cada um, o mesmo amor. Eu vos digo até sempre. Silêncio. Tradução do francês, Lígia Borges. Recebida do site Leis Transformations. Mensagem de 17 de setembro de 2017.